Vamos falar um pouco da história do choro. Tudo começou com a chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808. Vale ressaltar que essa data é muito importante, onde tudo começou porque a família real veio e trouxe vários grupos instrumentais, como orquestras, bandas de bailes, e com alguns instrumentos de características diferentes, como piano, clarinete, violão, flauta, bandolim e cavaquinho. Com isso, no Rio de Janeiro, naquela época, pessoas da classe média baixa, sociedade carioca, na maioria modestos funcionários de repartições públicas, tinham tempo para se reunir e tocar sem muito compromisso e sem precisar tocar por dinheiro. Essas pessoas se reuniam em praças, pensões e sempre levavam comidas que a gente conhece hoje em bares, como os tira-gostos, cervejas, muita pinga naquela época também. E com isso eles tocavam alguns ritmos diferentes de origens africanas. Eles faziam dos ritmos africanos de uma forma bem brasileira. Como o choro é muito livre, faziam diversas improvisações, não tendo que seguir um padrão, regras, é o diferencial do choro, né? O estilo foi ganhando popularidade e logo as pessoas que reuniam-se para tocar, sempre aos finais de semana e sempre tinham tempo, eram considerados como chorões. Já estavam se apresentando em saraus da elite imperial, tocando as músicas europeias de maneira diferenciada, incluindo ritmos populares, formando uma cultura original afro-carioca. Faziam improvisações e desafio entre instrumentistas solistas e de acompanhamento também, que foram se tornando um estilo. A partir de 1880, o choro popularizou-se nos salões de dança e no subúrbio carioca. Ernesto Nazaré e Chiquinho Gonzaga foram os primeiros compositores que deram característica própria e firmaram o choro como gênero musical, porque naquela época o choro era muito descriminalizado por pessoas de alta classe, viam esse estilo, esse gênero musical como pessoas malandros, vagabundos, sem serviços, né? E também com o apoio do rádio e com o investimento dos gravadores de disco, o choro ganhou mais popularidade e tornou sucesso nacional na década de 1930. Em 1970 foram criados os grupos de choro, revelando novos conjuntos de todo o país. Festivais dos gêneros ocorreram no ano de 1977. A TV Bandeirantes de São Paulo promoveu 2 eleições do Festival Nacional do Choro e a Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro promoveu o concurso de conjunto de choro. Atualmente, o choro é um dos principais gêneros musicais. Em 2000, foi sancionada a lei que criava o Dia Nacional do Choro, a ser comemorado no dia 23 de abril, em homenagem ao nascimento de Pixinguinha. E esse ano, em 2024, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico declarou o choro como patrimônio cultural e material do nosso país. O nome choro. Há várias explicações para a origem do termo choro. O termo choro também pode derivar de choro, um tipo de baile que reunia os escravos das fazendas, expressão que, por confusão com a paroma portuguesa, passou a ser conhecida como choro, e finalmente na cidade a expressão começou a ser grafada com CH. Uma explicação também para ele ter o nome choro é que os antigos grupos regionais, formados mais por instrumentos de cordas, bandolim, cavaquinho, violão de 6 cordas e violão de 7 cordas, o violão de 7 cordas ficava mais livre para fazer as baixarias e quem estava ouvindo sentia a sensação de melancolia e
por isso dava a sensação de tristeza. O choro não é uma música triste, muito pelo contrário, é uma música bem alegre, pois existem alguns tipos de choros de gafieira, que é um choro mais dançante, e quem estava ouvindo muitas vezes tinha essa sensação de melancolia, e por isso deu esse nome de choro também. Um outro aspecto também de choro, que sempre nas rodas tinha muitos tira-gosto, bebidas, e as pessoas às vezes, falavam com o garçom para colocar mais um chorinho de bebida, coloca mais um chorinho aqui para mim, e acabou pegando esse nome também. Agora vamos falar sobre as partes do choro. O choro clássico possui 3 partes, organizado em forma de rondó, geralmente seguindo o padrão de repetições A, B, A, C, A, ou a parte C, sempre no modo menor. Pixinguinha lança seu choro carinhoso com 2 partes em 1928. É criticado e não teve sucesso no primeiro momento. A regra de que o choro deve ter 3 partes vigorava fortemente nessa época. Carinhoso só alcança o sucesso merecido quando ganha a letra em 1937. Brasileirinho, de Valdir Azevedo, lançado em 1949, tem estrondoso sucesso no Brasil e no exterior e definitivamente abre caminho para acabar com o tabu de que choro só é validado se tiver 3 partes. Os grupos de choro são formados por instrumentos dos naipes de cordas, sopros e percussão. No naipe de cordas são utilizados violão de 6 cordas, violão de 7 cordas, cavaquinho e bandolim. No naipe de sopros, temos flauta, clarinete e o trombone. Da percussão, é utilizado principalmente o pandeiro. Algumas vezes também a presença do piano também. O choro é um estilo musical que teve origem no Rio de Janeiro, há mais de 150 anos, por volta da década de 1850. Surgiu da mistura de elementos musicais de dança de salão europeia, polcas, valsa, shot ou shot, quadrilhas, músicas com influência africana e portuguesa, o fado, o mundu e modinha. Músicas com influência africana e espanhola, a vaneira, o tango e a contradança. Esses estilos musicais eram tocados de maneira diferente, com originalidade, pelos músicos brasileiros. Assim, inicialmente, o choro era mais um estilo de interpretação dos músicos, um jeito abrasileirado de tocar as músicas europeias. De que propriamente um gênero musical pode ser considerado como a primeira música popular urbana típica brasileira. As primeiras composições de choro tiveram como principais compositores, lá no século XIX, em meados do século XIX, Joaquim Calado, Chiquinha Gonzaga, Anacleto de Medeiros e Ernesto Nazaré. Chiquinha Gonzaga, ela nasceu em 1847. Ela foi uma das primeiras pessoas que compuseram músicas de choro. E ela foi responsável por popularizar o estilo musical e difundir ele no Brasil afora, principalmente na terra natal dela, que era o Rio de Janeiro. A Chiquinha Gonzaga, ela era uma mulher de família de classe alta da época e ela foi criada para ser uma dama, casar e ter família. Mas ela tinha uma grande vontade de ser musicista. Ela tocava piano e por isso
ela optou pela carreira musical. Ela foi uma mulher pioneira no choro, porque na época, principalmente os homens é que dominavam o cenário nesse estilo musical. E ela foi a primeira mulher a fazer sucesso com o estilo musical choro. E essa música que eu toquei no início foi uma das mais bonitas músicas que ela compôs, chamada Lua Branca. Alguns anos mais tarde, nasceu o Pixinguinha. Pixinguinha, de nome Alfredo da Rocha Viana Filho, foi considerado o rei do choro. Ele foi responsável por estabelecer o choro no cenário musical carioca. Ele era um virtuoso dos instrumentos que tocava, principalmente a flauta e o saxofone. O Pixinguinha foi tão importante no choro, com suas composições e na sua atuação e por difundir o choro no Brasil, que o Dia Nacional do Choro ficou sendo o dia do seu aniversário, 23 de abril. O choro foi um estilo musical tão importante que até compositores da música clássica viram uma oportunidade de pegar nesse estilo inspiração para suas composições. Um dos maiores compositores brasileiros de todos os tempos foi Heitor Villa-Lobos. Ele compôs várias músicas inspiradas no ritmo do choro. Dentre elas, as suas baquianas brasileiras e músicas intituladas mesmo Choro, Choro número 1, e misturado com outros ritmos europeus. Por exemplo, tem a mazurca choro, a gavote choro. Uma das peças do Villa-Lobos inspirada no choro foi para o violão que ele compôs, chamada Gavote Choro. Gavote é um tipo de dança europeia antiga, dos anos de 1600, e ele fez uma composição que misturava o ritmo do choro com a gavote. Vou tocar aqui o início dela. Jacó do Bandolim foi um dos principais compositores e instrumentistas de choro da sua geração. Ele foi um dos grandes chorões. Teve grande sucesso como as músicas Doce de Coco, Noites Cariocas e a música Vibrações. A música Vibrações o nome dela a gente pegou como inspiração para fazer o nome do nosso grupo de choro. Alguns anos mais tarde, quem fez sucesso no mundo do choro foi Valdir de Azevedo, com seu cavaquinho. Ele elevou o cavaquinho do status de um instrumento que fazia acompanhamento para um instrumento que fazia o solo, que era o instrumento principal. E Valdir de Azevedo compôs uma das maiores sucessos brasileiros internacionais. Ele compôs o Brasileirinho. O Brasileirinho é uma das músicas brasileiras mais conhecidas do mundo afora. E aqui vai um pequeno trecho da música Cavaquinho Seresteiro, do Valdir de Azevedo. Hoje nós vamos ter a grande honra de poder entrevistar o professor Dr. Marcos Flávio, professor da Escola de Música da UFMG, professor de trombone da escola e também ministro de oficinas referente ao choro, disciplinas lá da escola também. Seja muito bem-vindo, Marcos Flávio. Obrigado, Renato. É um prazer poder falar com vocês. Então vamos lá. Temos algumas perguntas para o senhor aqui e pode ficar à vontade. A primeira é: como iniciou sua atuação no choro?
E a atuação no choro tem uma história interessante, Renato, porque eu sou oriundo de bandas de música, né? Bandas de retreta, banda marcial, né? Cada cidade se chama de um jeito. Então eu comecei com 9 anos de idade. E eu tinha uma certa facilidade para tocar, eu evoluí mais rápido, assim, então eu com 12 anos, eu já tinha um nível técnico, eu conseguia tocar as músicas todas da banda. E aí, a minha banda ela não tinha método, sabe? Método de trombone, método de bombardino, não tinha método. Mas tinha um livro lá que chamava talvez, pelo menos que eu tenho conhecimento, talvez seja um dos primeiros livros com partituras de choro do Brasil. Um compêndio, né? Que ele chamava 84 Chorinhos Famosos, da editora Irmãos Vitale. E aí tinha esse livro lá na banda, eu não sei se era do maestro, de quem que era, tinha lá na banda, e eu peguei o livro e abri aquilo tanto de semicolcheia, cheio, né? E eu com aquela ânsia de estudar e tudo. Aí eu peguei aquelas músicas e comecei a utilizar aqueles choros como se fosse um exercício técnico, entendeu? Mas não tinha andamento, eu não tinha noção de quem que era Pixinguinha, de quem que era Abel Ferreira, Raul de Barros, não tinha noção de nada, não conhecia o choro, né? Porque não tocava em rádio. Meu pai não tinha toca-disco, também não comprava, não consumia esse tipo de música. Então o meu primeiro contato com o choro foi dessa forma, assim, muito incipiente. Foi eu usando um álbum de choro para poder estudar bombardino, para poder estudar trombone de pisto. Aí ficava tocando aquele tanto de semicolcheio, descendo a serra, Não Me Toques, Tico-Tico no Fubá. Tocava tipo alento, né? Porque eu nunca tinha ouvido, não sabia o andamento, mas meu primeiro contato foi assim, né? Mas com o passar do tempo eu entrei para uma banda de baile e eu comecei a ter contato, né, com músicas variadas, e aí o choro se apresentou para mim, aí sim de forma bem forte, que foi com o diretor da banda de baile que eu tocava. Ele era violonista clássico, né, erudito, e ele solava muitos choros, né, de Lermando Reis, a especialidade dele. E ele tinha uns 7 cordas, um só Adilson, que o acompanhava. Ele nos 6 cordas e esse nos 7 cordas. E um dia ele me viu estudando um choro na sede da orquestra, né, da banda de baile, né? Ele falou: você gosta de choro? Eu falei: eu gosto. Tudo. Aí ele falou: vem. Toda sexta-feira tem um amigo meu que vem aqui me acompanhar, vem um dia aí para tocar. Foi que eu comecei a ter contato com os andamentos, né, com os compositores. Aí ele gravou uma fita cassete para mim, para eu ouvir os choros, foi a primeira vez que realmente eu pude ouvir. E aí foi paixão, né, uma paixão arrebatadora na minha vida, né, porque eu me dediquei ao choro, como me dedico até hoje. Meu mestrado foi sobre o choro, a história do choro em Belo Horizonte. Meu doutorado foi sobre o Zé da Velha, né? Até tenho lancei um livro agora, que é o Trombone no Choro, onde eu falo todo o histórico do trombone no choro no Brasil. E, em especial, depois eu faço uma análise da forma como o Zé da Velha toca, né? Então acabou que o choro entrou na minha vida e com 12 anos de idade e chegou para ficar, né, para todo o resto. Ressaltando, esqueci de falar no começo, além de todas essas especialidades, o nosso professor aqui é referência aqui em Minas Gerais e em todo o Brasil com os maiores trombonistas chorando, onde eles nos concederam a honra de entrevistar. Então vamos lá para a próxima pergunta. No seu ponto de vista, como vai o gênero musical choro na atualidade? Tem um livro, Renato, ele tem um título que responde essa pergunta sua em parte. É um livro de um grande cavaquinista chamado Henrique Cases. O livro chama-se Choro, do Quintal ao Municipal. E isso fazendo referência a como que o choro era tocado no início, né? Nas casas das pessoas. O choro ele era praticado em encontros domésticos, né? Em aniversários, mais antigo ainda, em saraus, né? Em encontros em casa. Lembrando que no início do choro, a gente fala por volta de 1860, né? Quando se começou a ter as primeiras composições,
o show, para que você pudesse escutar música, alguém precisava de tocar. Não tinha um rádio, não tinha um YouTube, alguém tinha que cantar. Então, você convidava os músicos para poder vir na sua casa, para você poder ouvir música. Não tinha nenhum som para você poder apertar um disco ali e tocar e você ficar curtindo a música, né? As pessoas precisavam de tocar. Então, ao contrário do que algumas pessoas pensam, que o choro é uma coisa do boteco, que o choro... Hoje a gente tem muitos bares, né, que tem choro sendo praticado. Em Belo Horizonte mesmo, você tem choro todos os dias da semana. Se quiser ir num choro na segunda-feira, tem algum bar que tem. Eu tenho até um levantamento de todas essas rodas de choro e tudo. Agora, por exemplo, dias de quarta, de quinta, você tem 4 lugares em Belo Horizonte tocando choro. Tá? Então hoje o choro é como o Henrique Cases colocou realmente. Ele saiu do quintal, saiu das reuniões domésticas para o teatro municipal, para os teatros do Brasil, para as praças, né? Para os bares, para os restaurantes. Então o choro, ele é um gênero extremamente respeitado no ambiente musical. Então um compositor de MPB, por exemplo, ele sabe da importância do choro na formação daquela música. A gente tem que lembrar, né, sempre que o choro é a nossa música original, é a nossa primeira música. E a partir do choro é que toda a música brasileira nasceu. Toda a música brasileira. O samba veio do choro, o forró veio do choro. Toda a música popular brasileira se originou da matriz dessa música originalmente brasileira, que é o choro. E hoje o choro ele ganha esse destaque como uma música instrumental refinadíssima, uma música que valoriza o intérprete. É muito difícil tocar choro. Então, quando alguém toca choro, as pessoas param para escutar, porque é uma música difícil de ser tocada. Então, ele ganhou essa importância, ganhou esse valor com o tempo, né? E, principalmente a partir da década de 70, houve uma retomada do choro, né? Porque o choro na década de 60, ele caiu um pouco no ostracismo, no esquecimento, apesar de ter sido a década que mais profícua, né? Que mais produziu. Os discos que a gente tem hoje, referência de choro, de Jacob Bandolim, Valdir Azevedo, foram todos gravados ali, em 1960, 1970. E a partir de 1970 teve uma retomada do choro, com os festivais de choro, etc. E essa retomada não parou. Então hoje você tem um gênero que durante um tempo as pessoas falaram que isso vai acabar, as pessoas mais velhas que tocam vão falecer e ninguém não vai ter renovação. E a gente viu exatamente o contrário. Hoje o choro são rodas pipocando, grupos, né? Por igual Bicas, né? Vocês fazendo choro lá em Bicas, e toda a cidade você tem pessoas que gostam de choro, que tocam choro, então ele só vem crescendo em valorização, em reconhecimento dos espaços. Na própria UFMG, por exemplo, né? A primeira disciplina de choro que teve foi eu que coloquei em 2004, eu comecei, ou seja, tem 20 anos que eu ministro essa disciplina, e as coisas foram só crescendo, só ganhando espaço dentro da academia, com artigos, dissertações, teses a respeito de compositores, a respeito de formas de tocar o choro, análises do choro, então ele só vem ganhando e vai ganhar cada vez mais espaço. E a gente teve esse ano a alegria de ter o choro, finalmente, como eu sou diletante desse gênero maravilhoso, eu acho que isso tinha que ter acontecido há 50 anos atrás. Né? Aconteceu agora, né, o reconhecimento do choro como patrimônio imaterial da cultura brasileira, né, que é um ganho muito grande, porque esse título faz com que políticas públicas tenham que ser implementadas para que haja divulgação. Então, por exemplo, o fomento de disciplinas, por exemplo, dentro das escolas municipais, públicas, né? Os currículos que falem de arte, falar do choro como um gênero brasileiro de importância para a música brasileira, isso tudo agora é, de uma certa forma, obrigatório dentro dos ambientes públicos, né? Então, esse reconhecimento do choro mostra, né, justamente essa pergunta sua, esse grande reconhecimento do choro, né, um patrimônio imaterial da cultura brasileira.
como o senhor citou, o Sr. Joaquim de Bigas, morando lá há quase 30 anos, fez um levantamento, nós somos os pioneiros, somos o primeiro grupo de choro. Parabéns, e isso tem que começar com alguém. Né? E que bom que foi com vocês. Né? Beleza. A próxima pergunta ainda tem destaque dentre os demais gêneros musicais, o choro? Tem destaque? Muito destaque. Você pode ver que a maioria dos compositores, mesmo os que não têm uma relação direta com o choro, eles todos têm uma composição. Então você pega, por exemplo, Chico Buarque, você pega Ginga, você pega Baden Powell, todos eles compuseram choro. Paulinho da Viola, né? Choro Negro, maravilhoso o choro dele. Então, eu comecei a até falar sobre isso na outra pergunta, que é esse reconhecimento, né? Os músicos respeitam os chorões, sabe? Os músicos, os outros músicos instrumentais. Existe um grande respeito, assim, da comunidade musical com o choro. A gente percebe isso. Tem uma certa hierarquia, pode-se dizer? Eu acho que havia, mas agora acredito que não. Agora essas coisas estão diminuindo, sabe? Estão diminuindo. Mas houve sim um período de que o choro foi deixado um pouco como se fosse uma categoria abaixo do jazz, por exemplo. Mas isso com as pesquisas, quer dizer, a gente tem que correr muito atrás ainda, Renato, né? Ainda tem muito compositor para ser entrevistado. Existem muitos intérpretes que precisam ser estudados, que as pessoas precisam falar deles, registrar a obra, né? Então, ainda tem muito caminho a ser andado, mas melhorou muito assim, o reconhecimento do choro dentro dessa valorização que a gente está falando, né? Ainda em alguns lugares eu até acredito que ainda tem assim, uma certa... isso é coisa de músico, gente velha, né, e tal. Mas nos grandes centros tem mudado assim, radicalmente. Né? Com muitos jovens tocando e realmente estudando e tendo interesse pelo choro. A próxima pergunta ela vai direto referente ao nosso projeto. Como você vê esse projeto de difundir o choro para crianças e adolescentes em escolas públicas na forma de uma apresentação didática e de um vídeo postado no YouTube? Renato, isso é essencial, né? É uma coisa essencial. O choro é a nossa música, a nossa primeira música. Eu fico muito triste quando eu chego na escola, que eu já participei de projetos, por exemplo, também de divulgação do choro, através do Clube de Choro de Betim, né? Através do Clube de Choro de Belo Horizonte. Eu realmente fico muito triste quando... Eu gosto de fazer essa pergunta assim, levantem a mão aqui quem nunca ouviu falar o nome Pixinguinha. Né? E várias crianças, né, levantam a mão, nunca ouviram falar do maior gênio da música brasileira, né? O maior compositor, a pessoa que delimitou o choro e que colocou o choro mesmo assim, com a forma que ele é conhecido hoje. O Pixinguinha é extremamente importante para a história do país e as crianças têm que ter acesso a isso, saber que o negro, né, é o maior compositor da história da música brasileira, junto com Vila Lobos, junto com Tom Jobim, junto com todos esses outros. E fazer essa divulgação desses nomes, Valdir Azevedo, Jacó do Bandolim, Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga, isso é essencial para que se construa uma sociedade que valorize o seu. Né? Porque não é culpa de quem não conhece não ter a valorização, você precisa de apresentar aquilo para as crianças. E eu tenho uma experiência assim, em tocar choro para criança que é uma coisa assim, muito bonita, porque isso mexe com elas levantam, elas não conseguem ficar paradas, elas começam a dançar e aquilo envolve, elas gostam, porque isso faz parte da gente, né? Faz parte da nossa história. É uma música nossa, que nasceu do nosso povo. E é impressionante como que eles gostam. Só não gostam mais porque não escutam. É uma música que infelizmente não vem sendo tocada nas rádios, né? Não é uma música comercial. Mas sempre que você leva choro na escola, as crianças ficam fascinadas, né? Ficam prestando atenção, gostam de ouvir. Então, nessa oportunidade eu gostaria até de parabenizar vocês
pela importância desse projeto que vocês estão fazendo para a comunidade de vocês, né, Migas? Porque vocês estão dando a oportunidade das crianças conhecerem compositores que são extremamente importantes no Brasil e que eles não têm acesso pela grande mídia. Tem que ser esse trabalho de formiguinha mesmo, de ir lá, dar uma palestra, falar, passar um vídeo, né, tocar e eles conhecerem essa música maravilhosa, esse universo, né, que é o choro. Complementando, como você falou que o choro não é tocado em rádio, e agora que está chegando nas plataformas de streaming, eu mesmo, particularmente, fui conhecer o choro só quando eu entrei na universidade. Sobre isso, é importante dizer que a internet, eu sou de uma época que não havia, né, YouTube, etc. A internet realmente, ela democratizou a cultura. Democratizou o conhecimento, na realidade, mas em especial, por exemplo, o choro, hoje você digita qualquer um desses compositores que a gente citou aqui, você tem os discos deles, você tem vídeos deles tocando ao vivo, né? Você tem todo mundo para ser explorado aí. Só que tem que chegar lá na criança, ela tem que saber, pô, Pixinguinha, eu vou digitar no YouTube lá, Pixinguinha, ele vai ver tudo, vai ter documentário, vai ter vídeo, vai ter músicas dele, discos gravados. Então, isso favoreceu demais a quem tem interesse, porque democratizou o acesso às coisas. Hoje você tem acesso a tudo, de receitas de cozinha a peças de Pixinguinha, Chiquinho Gonzaga, Abel Ferreira, mineiro de Coromandel, um grande saxofonista, clarinetista, né? Zé da Velha, nossa referência como trombonista, o Raul de Barros também, nossa referência como trombonista. Então essa democratização do acesso pela internet é também essencial para que, e é importante porque você levando esses links, você levando esse conhecimento para as crianças, elas mesmas podem ter esse acesso, né? Que no YouTube é livre, né? E democrático. Massa. A próxima pergunta é: quais artistas você tem como inspiração e referência no choro? Olha, eu costumo nas minhas aulas dizer que o choro, você tem referências diretas e referências indiretas. O que é isso? As referências diretas são intérpretes ou compositores que tocam o seu instrumento. Porque o choro, você sabe disso, o choro ele tem uma linguagem, ele é mais do que um gênero. Ele é uma linguagem, ele é uma forma de dizer a música, de levar a música. E toda linguagem tem sotaques, né? Tem formas e tal. E é importante, por exemplo, para um trompetista, ele ouvir as referências diretas para o trompete. Quais seriam, por exemplo? Mais antigos, o Porfírio Costa, o Bonfíglio de Oliveira, né? E atualmente, por exemplo, o Silvério Pontes, né? Que é um grande trompetista diletante do choro. Para nós trombonistas, para mim, por exemplo, eu tive como referência o Raul de Barros, que foi quem mostrou o trombone, né, para o Brasil, o trombone no choro. O Raul, ele saiu ali daquela formação, todo mundo sentadinho ali, né, calcinha branca, sapato preto, chapéu coco e tal, e ele foi para frente do grupo solar. E você sabe que o trombone, ele sempre teve esse papel secundário ali, né, na cozinha da banda, fazendo os contracantos, fazendo ali. E o Raul foi para frente solar as músicas e realmente a geração anterior à minha, né, dos meus professores, que hoje estão com 70 anos, né, 75, 80 anos, muitos deles tocam trombone por causa do Raul Barros, né, que é o compositor do Na Glória. Ele conseguiu pôr o Na Glória como tema, né, de abertura da Rádio Nacional. A Rádio Nacional era escutada no Brasil inteiro, né? No Rio de Janeiro. Então, começa a falar Rádio Nacional apresenta e tal. Então, muita gente ouvia aquilo e falou, pô, eu quero tocar esse instrumento. E o trombone não tinha esse papel dentro do choro, assim, da frente, né? Apesar do Candinho ter escrito muita coisa para ele solar e tudo, a maioria dos trombonistas sempre ficavam ali no contracanto, ali no fundo o Raul de Barros, que além de compor músicas idiomáticas, que a gente chama, né, para trombone tocar, como Na Glória, Pororó, Pororó, Baltazar, né, gravou Paraquedista, músicas que foram feitas por trombonistas, né, o Zé Leocádio,
o Chorinho de Gafieira, que é do Astor Silva, trombonista também, então ele fez a gravação dessas músicas todas. Isso ficou muito conhecido, então ele é uma grande referência para todos nós, trombonistas, né? Direta. Outra referência direta é o Zé da Velha, que na minha visão é o trombonista que detém mais até que o Raul a linguagem do choro, porque ele se dedicou apenas ao choro, né? E eu tenho como referência também o Vitor Santos, de sonoridade, né? Ele grava muita música brasileira, apesar dele não ser diretamente ligado ao choro. Tanto o Vitor Santos quanto o Raul de Souza são referências. E as referências indiretas? Os grandes flautistas, como Pixinguinha, Altamir Carrilho, os bandolinistas, como Jacó do Bandolim, os cavaquinistas, Valdir Azevedo, clarinetistas, o Abel Ferreira, todos eles são referências indiretas. Você precisa de escutar esses instrumentistas tocando, porque eles vão te sugerir interpretações, eles vão te sugerir ideias. Então, todos os grandes compositores e intérpretes são referências indiretas para a gente. E referências diretas, no meu caso, para mim, o Raul de Barros, né? E Zé da Velha, com certeza, foram grandes referências no choro. Massa. Uma outra pergunta que não está aqui no nosso texto o que o senhor achava dos grupos regionais, os primeiros grupos que quase não tinha instrumento melódico, às vezes tinha só o cavaquinho fazendo solo e o bandolim. São diferentes dos nossos grupos modernos hoje, já tem todos os instrumentos melódicos, né? Porque o que acontece é o seguinte, o choro começou com piano, contrabaixo, as violas de arame, os machetes, né, que são os precursores do cavaquinho, e houve, claro, uma evolução, e o que o Jacó do Bandolim chama de a fórmula, né, que é o grupo perfeito para ele, que foram essas gravações que a gente citou da década de 60, né, década de 70, era um violão de 7, um violão de 6, cavaquinho. Né? Um instrumento, pandeiro, né, fazendo ritmo, um instrumento de corda solista. Poderia ser o cavaquinho ou o bandolim e um instrumento de sopro solista. Para ele, aquilo era a formação perfeita. Né? Só que eu, no meu caso, sou pesquisador de choro, o choro ele não aceita amarras. Aquela frase, o choro é livre, ela vale tanto para dizer que lamentar, pode lamentar, né? Quando fala assim, o choro é livre. Um time de futebol perde lá, o choro é livre, chora aí. Né? Mas vale para o choro na acepção mesmo da frase, de que o choro, o gênero do choro, ele é livre. Ele aceita qualquer tipo de formação. É engraçado, por exemplo, quando eu gravei meu disco em 2005, eu gravei alguns choros com base, com baixo, batera. E na época, em 2005, algumas pessoas chegaram para mim e falaram assim, isso não é choro. Isso é meio jazz que você está fazendo aí e tal. Mas é por causa da ignorância de que, por que não é choro? Não, porque não tem pandeiro, não tem violão de 7 cordas, não tem cavaquinho. Não, cavaquinho tinha, não tinha 7 cordas, não tinha pandeiro. Então não é choro. Mas é o contrário, o choro começou com o contrabaixo. Então, às vezes parte da ignorância. Hoje, graças a Deus, né, com as várias pesquisas e com a evolução que o choro teve, que a gente comentou aqui, não existe mais isso. Né? As pessoas sabem que, então, por exemplo, um quarteto de saxofones tocando Odeon não é choro? Claro que é. Se uma marimba quiser tocar choro, é porque não tinha marimba? Sim. Uma guitarra, ao invés do cara solar no violão de 6, ele sola numa guitarra, não é choro? Claro que é. E o choro, como ele nasceu como uma forma de tocar outros gêneros, porque o choro inicialmente ele não nasceu como gênero próprio, ele nasceu como uma forma de se interpretar. O brasileiro escutava a música europeia e interpretava do jeito dele. Tanto que eles falam que, quer dizer, o choro ele nasceu da polca e eles falam que o brasileiro amoleceu a polca, né? Por causa dos ritmos africanos, né? Tem toda uma amálgama de coisas aí, o lundu, junto com a modinha, isso tudo ajudou a nascer o choro, né? Mas ele nasceu como forma de tocar. Então o choro, ele tem essa habilidade de ser mutável, de ser possível qualquer coisa acontecer ali e transformar em choro. Eu mesmo gravei, por exemplo, a área da quarta corda de Johann Sebastian Bach com um instrumental de choro e virou choro.
Até para mostrar isso, que o choro é mais do que um gênero. O choro é uma forma de tocar as coisas. Você pode pegar um baião e transformar em choro. Que é um estilo, né? O choro ele é dividido em vários estilos. Você tem um choro baião, você tem um choro machixe, você tem o choro polca, você tem o choro valsa. São valsas normais, mas que foram escritas para grupo de choro, né? Então, assim, é um gênero que ele é tão amplo e que abarca tanta coisa que eu não aceito amarra. Não aceito. Então, qualquer formação é possível. Banda de música, o Anacleto de Medeiros, que foi o precursor, né, dos pilares ali, dos compositores de choro, as bandas de música que tocavam. Irineu de Almeida, que foi episódio do Pixinguinha, era de banda de música do Anacleto. Bom Filho tocava na banda do Anacleto, de chorões que tocavam na banda e a primeira gravação de choro do Brasil foi com a banda do Corpo Bombeiros e com o Anacleto de Medeiros regendo. Então, você tem choro na banda, você tem choro em banda com baixo e batera, você tem choro com pandeiro e 7 cordas, você tem choro com coral dos trombones. O choro ele é aberto, ele é livre a qualquer um, ele não aceita essas amarras. Então, na minha visão, é isso. Uma pergunta minha. Na sua concepção, por que o choro tem esse nome de choro? Na minha pesquisa, eu fiz um levantamento sobre isso. O choro, a palavra choro, por que chama choro? Né? Existem várias teorias. O Ari Vasconcelos, que é um grande pesquisador, ele fala que esse nome teria derivado dos choromeleiros, das charamelas, que era um grupo colonial, sabe? Tem um outro pesquisador, eu não vou lembrar, não sei se é o Luiz da Câmara Cascudo, mas eu tenho esse levantamento. E acho que o Luiz da Câmara Cascudo ele falava que choro tinha vindo de um baile que tinha nas fazendas, chamava cholo. E que aí começou a tocar as polcas e tudo, e aí virou choro. Então assim, tem várias teorias. Nós nunca vamos saber realmente o que aconteceu para si. Mas essas teorias todas, algumas podem ser facilmente contestadas, mas a gente nunca vai saber se realmente foi ou não. Né? Tem uma outra teoria, por exemplo, essa é muito boa, que é a questão da melancolia da música. Porque como a gente teve influência da modinha, porque nós somos colonizados por Portugal, né? Então o bandolim, por exemplo, do choro, ele veio de Portugal, veio do fado. Então aquela forma de tocar chorosa, porque o fado é dor de cotovelo, é tristeza, o tempo inteiro. Né? Aquela forma chorosa de tocar, inicialmente ela levou para quem toca o apelido de chorão. Nossa, agora você chorou bonito, ele chorou de chorar mesmo. Foi emocionante você tocando agora, né? Nossa, chorou no seu instrumento. Você chora no seu instrumento, você é chorão. Né? Então essa forma melancólica de se interpretar, ela pode, eu acredito, isso é o que eu acredito que pode ter originado, né, a pessoa que toca de chorão e chorão faz choro. Essa do choromeleiros eu não acredito, das charamelas, porque o choro ele aparece 200 e tantos anos depois das charamelas, eu não acho, mas é possível, mas eu acredito que não. E o choro da mesma forma, porque o choro ele é um gênero urbano, ele nasceu na cidade. Eu não acho que as coisas que estavam acontecendo na fazenda iam. E outra coisa, X-O-L-O, cholo, virar choro, eu acho meio forçação de barra, não acredito. Agora, tem essa teoria da melancolia, né, gerada pelas baixarias do violão. Essa é facilmente contestada porque essa coisa virtuosa do violão, sempre fazer aquelas baixarias, veio depois, o nome já existia. Né, mas não tinha essas baixarias da época Agora, da forma de fazer a melodia, eu acredito que pode ter originado o nome, o chorão, né? Tem uma muito também, verossímil, que é do Batista Siqueira, que ele fala da colisão das línguas, né? Porque os primeiros discos com as gravações, os grupos menores eram chamados de grupos de coros, coros em latim, que é escrito C-H-O-R-U-S, choros. Só que você fala grupo choros, né? Choros, que é do latim choros, e a gente lê choros. Então acho que pode ser assim, que alguém chegou ao grupo de choros, em vez de falar coros. Então perfeitamente possível que isso pode ter colaborado. E como um bom pesquisador, eu tenho a minha tese também.
Os encontros de choro, eles eram regados, as rodas, né, os saraus da época, eles eram regados a café e cachaça. Era café e cachaça, não tinha cerveja, né? As famílias mais ricas tinham ali um champanhe que vinha da França, tinha um vinho, né? Tinha um rum, podia ter essas bebidas de dose, né? E o músico sempre bebeu muito. Sempre bebeu muito, na história, assim, sempre. O próprio Pixinguinha fala que na primeira semana que os 8 batutas estavam em Paris, eles foram receber, eles estavam devendo, de tanto que eles tinham bebido mais de 30 garrafas de rum em uma semana. Então ele estava devendo toda semana. Então o músico sempre bebeu muito. E o que a gente fala, por exemplo, quando o cara coloca uma dose de cachaça assim pro cara beber, o cara coloca uma dose, o que ele fala? Pô, dá uma choradinha aí, dá uma... Pô, você chorou demais, já tá bom. Não, dá uma choradinha. Choradinha é colocar mais um pouco, né? Quem sabe? Se a gente já falou de charamela, de cholo, até o choro da bebida também, como os músicos. Isso assim, é até triste falar isso, mas tem vários músicos que chegam a ter problemas profissionais por causa do envolvimento com o alcoolismo. É uma característica? Não, é porque a gente sempre está tocando onde? Em festas, onde tem a bebida. E aí os músicos bebem até hoje. Mas de forma profissional, assim, muita gente dá uma segurada, né? Mas a gente tem vários músicos aí, por exemplo, que tiveram problemas com o alcoolismo por causa de sempre estar tocando em festa e de sempre estar bebendo. Então tem essa minha teoria, que talvez o choro ali da bebida também pode ter originado de chamar, pô, os músicos tudo é chorão demais, quer sempre colocar mais bebida, quem sabe. A verdade é que a gente nunca vai saber, né? Tem todas essas teorias, né? A gente sabe que a primeira composição de choro, obviamente não foi a primeira, já tinham tido outras, mas o Calado compôs Flor Amorosa e ele teve a coragem de, na editora, ele colocar o nome de Choro, que era um pouco mal visto, né? Na época, a Chiquinha, por exemplo, ela já fazia os choros, mas colocava polca. O Ernesto Nazaré colocava tango brasileiro, uma referência ao tango, porque o tango era uma música nacional, né? Uma música da Argentina, que nasceu na Argentina, então como ele percebeu o choro como uma música que nasceu na nossa... Aí ele colocou tango brasileiro, ele nominava, o Odeon, por exemplo, a partitura original do piano, está escrito tango brasileiro. As partituras da Pixinguinha, Atraente, várias outras, tudo escrito polca. E aí o Calado veio na mesma época e compôs Flor Amorosa e falou, não, é choro, a gente chama de choro, então é choro. Então a ele é dado essa honra de ter feito o primeiro choro. Mas obviamente que ele foi o primeiro. A gente tem aí um trabalho dos princípios do choro, né, que foi feito pela Luciana Rabelo e pelo Maurício Carrilho, que tem compositores de 1860, 1850, né? E essas primeiras polcas que já eram choros, elas não eram nominadas como choro, mas já eram choros. Agora, o primeiro cara que teve a coragem de editar a partitura e escrever choro foi o Antônio da Silva Calado, flautista, que colocou Flor Amorosa, choro. Então é isso. Muito obrigado pela Eu que agradeço, participação. parabéns por ter feito o projeto e tentar levar esse conhecimento lá para as crianças. E não só para as crianças, tem muito adulto aí que está precisando de escutar choro e saber quem que é Pixinguinha, pode ampliar esse projeto aí para outros lugares. Parabéns. Muito obrigado mais uma vez. Então é isso.